A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Desejo a todos um ótimo dia. Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 19, versículo de número 16, que diz assim: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou o jovem rico. Jesus respondeu a ele: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhes o jovem rico: A tudo isso tenho obedecido, então o que me falta? Jesus o respondeu: Se você quer ser perfeito, então vá, venda seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e me siga. Ouvindo isso, o jovem rico afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Queridos ouvintes da palavra do Senhor, na nossa meditação de hoje, nós vamos meditar sobre o que nós devemos abandonar em nossas vidas para verdadeiramente seguir ao Senhor. Por mais que a gente não mate, por mais que a gente não roube, não cometa adultério, que a gente consiga cumprir os mandamentos, a palavra de Deus aqui, como ensinou para o jovem rico, ensina para mim e para você. Se eu e você quisermos ser perfeitos, ainda além de cumprir os mandamentos que nos livra de um montoeira de problemas, nós devemos seguir o caminho ao qual Jesus caminha. Por isso que Jesus aqui chegou para o jovem rico. Ele viu o que o jovem tinha dentro do coração. Dentro do coração, o jovem achava que era perfeito por não matar, por não roubar, por honrar seu pai e sua mãe, e até mesmo por amar a Deus. Mas porém lá no cantinho do coração, onde era para estar só a presença do Senhor Jesus, tinha uma montoeira de objetos, uma montoeira de coisas supérfluas, de coisas que são sempre temporárias, que a traça e a ferrugem vão corroer, né? Que com o tempo não vai desaparecer. Então o Senhor vem e nos traz esse ensinamento falando para o jovem rico: se você quer ser perfeito, venda seus bens. Jesus sabe que eu e você somos muito apegados aos bens materiais aqui. Mas saiba que o Senhor, Ele quer nos dar bens espirituais. Os bens que não corroem, que não se destroem, pois é em outra dimensão. O Senhor quer nos dar vida em abundância, mas a vida em abundância está no Senhor Jesus Cristo. O Senhor não quer que eu e você sejamos pobres. Não, pelo contrário. Apenas que a gente coloque dentro do coração, dentro do nosso ser, a presença do Espírito Santo, a presença do Senhor. E então a gente vai ter o que é necessário, vai saber viver quando tem e vai saber viver também quando não tem. Veja que o jovem rico não estava disposto a passar por esse processo, pois quando ele ouviu, no versículo de número 22 do capítulo 19 do Evangelho de Mateus, ele afastou-se triste, porque ele tinha muitos bens, muitas riquezas. E às vezes o que acontece quando Jesus nos chama para uma vida para segui-lo, a gente tem que deixar as velhas coisas para trás. E tem coisas na nossa vida que a gente não quer deixar para trás. E no caso do jovem rico, era uma riqueza enorme que ele tinha. Então, não que ele não fosse salvo, não que ele não fosse ser salvo, não que eu e você não sejamos salvos em Cristo, mas entenda, aqui há uma chamada para aquele que aceita seguir a Jesus, trabalhar para o Senhor. Assim como Pedro teve que parar de pescar em algum momento, assim como Mateus teve que parar de cobrar impostos, assim como Paulo teve que parar de perseguir a igreja, assim como Estevão teve que ser apedrejado, é na vida daquele que aceita o chamado de Deus, pois a seara é grande. Por isso que a Bíblia diz que a seara é grande o campo de trabalho, e são poucos os obreiros, são poucos aqueles que querem trabalhar para o Senhor, porque há uma vida de negação. Você tem que aprender a viver pela fé. Saiba que se Deus te chamou por uma obra, seja ela missionária, ou seja ela pastoral, não importa qual seja essa obra, você deve negar os seus desejos para viver os desejos de Cristo. Que eu e você possamos hoje meditar e não ser igual o jovem rico, que ponhou toda a montoeira de riquezas no seu coração,
e deixou de seguir a Cristo porque não queria abandonar as velhas práticas, não queria abandonar os tesouros desta terra para ganhar e ser colocado dentro dele os tesouros celestiais. Isso que o Senhor queria colocar dentro dele, os tesouros celestiais. Não é que o Senhor não ama o rico, não. Ele fala até que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha, porque a gente às vezes não está disposto, mas às vezes um animal, se ele é adestrado corretamente, ele vai para o lugar aonde ele deve passar. E às vezes nós que temos o livre-arbítrio, que Deus nos ama, nos deixa escolher, a gente às vezes não quer optar pelos conselhos do nosso Pai. Então, se Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, e você tem um chamado, tá? Estou falando para pessoas que têm um chamado, né, em sua vida, para pegar a palavra, ser um missionário, um pastor, um presbítero, um diácono, um auxiliar na casa do Senhor, você saiba que você vai passar por um tratamento, assim como os discípulos passaram. Se Deus se dispôs da glória dele, saiu da glória dele, para nos ensinar a ser mansos e humildes, por que nós não vamos se despir da nossa glória momentânea e pífia para seguir os caminhos de Jesus? Não é fácil? Não é fácil. Há uma vida cristã que só quem quer mesmo, deseja viver pela fé, vai ver os milagres de Jesus. Foi assim com os discípulos e vai ser assim comigo e com você. Então, se você está disposto a aceitar o convite de Jesus para ser um obreiro, um missionário, um ajudador na causa, levando as boas novas do Evangelho, saiba que você vai ser necessário passar por esse processo, mas saiba que você não vai se arrepender. Por mais que doa no momento, por mais que fira talvez os teus sentimentos e você talvez pense que esteja fazendo algo de errado, lá na frente você vai ver que você tomou a melhor decisão da sua vida, pois Cristo sempre vai ter o melhor para mim e para você, sempre vai ter as coisas melhores para os seus filhos. Mas nós temos que ser obedientes e tirar do coração aquilo que nos atrapalha, seja a riqueza, seja o tempo, seja até mesmo o trabalho, né? Às vezes você vai ter que abrir mão do trabalho secular que você tem, mas como irmão Diego, eu vou sustentar minha família. Se Jesus te chamou para uma obra, se você está disposto a passar por esse processo, se você está disposto a viver pela fé, e somente pela fé ser sustentado, Jesus Cristo jamais vai te deixar passar. O próprio Evangelho de Mateus, que diz que a gente não deve se preocupar com as coisas desse mundo, com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir, pois o Senhor providenciaria. Mas nós devemos estar dispostos a viver pela fé. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao seu coração. Leia na íntegra a história, lá no Evangelho de Mateus, o capítulo de número 19, o versículo de número 16 ao 29. A versão que eu acabo de vos ler é a NVI, a Nova Versão Internacional. E deixe que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração nessa semana, nesse dia. Mas saiba, você nunca vai se arrepender em atender um chamado, ainda mais de Deus, do seu Criador. Que Deus te abençoe.